Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Bom dia, meninas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo. Tranquilas? Gratidão? Razões para gratidão? Tá. Olha, isso aí. Isso aí. Isso aí. A gente está na escola, então tá bom, né? Bora abrir o nosso bate-papo com a oração que o mestre ensinou? Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, ilumina nossas mentes, nossos corações, para que a gente seja fonte de luz, onde quer que a gente vá, em qualquer momento, que se apresente em nossas vidas. Vamos abrir o nosso bate-papo, pensando nos nossos familiares, pensando na nossa família. Vamos mentalizar Jesus abraçando nossa família, abraçando todos aqueles com quem a gente interage. E vamos, com a oração que o Mestre Jesus nos deixou, vamos pedir força para a gente vencer os desafios que a vida nos apresenta. Vamos pedir orientação para a gente saber o caminho a seguir quando aparentemente a gente estiver sem um caminho. E vamos pedir esclarecimento para a gente entender o que a vida quer nos ensinar com cada situação desafiadora que surge na nossa frente. E assim, com o coração no Mestre Jesus, vamos elevar o pensamento a Deus com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus, Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Meninas, a gente vai conversar hoje sobre um trecho bem curtinho, que está na oração que o mestre ensinou. Que está em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Quem de nós, levanta a mão, quem aceita de coração esse princípio, seja feita a tua vontade, meu Deus. Somos realmente cristãos? Quem de nós aceita esse princípio? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Olha só. Imagina só. O motociclista está na estrada e de repente cai um raio. Acontece isso, sabia? Cai um raio e mata ele instantaneamente. Numa situação dessa, ele está andando na estrada, cai um raio. Foi vontade dele? Do motociclista? Alguém tem dúvida que isso corresponde à vontade de Deus? Num caso desse, fica claro. O motociclista está andando na estrada, vem um raio, cai em cima dele. Tem relatos disso aí. Bom, alguém tem dúvida que essa é a vontade de Deus?
quando eu estou na rua, quando vem uma pessoa e apronta com você, apronta comigo, faz uma coisa que você não gosta, te trata mal, te dá um prejuízo, machuca algum dos seus, será que isso é vontade de Deus? Eu vi a pergunta, mas Deus é bom ou não? Deus é bom? Mas como é que Deus permite uma coisa dessa? Será que nós acreditamos em Deus mesmo? Será que nós temos a fé que Jó tinha? Será que a vida verdadeira é essa? Será que a gente realmente acredita no que Jesus falou? A maneira da gente entender os acontecimentos depende muito da nossa maneira de observar a vida e de entender por que a gente está aqui. Por que nós estamos aqui? A primeira pergunta é a seguinte: quem aqui acredita na vida futura? Levanta a mão. Quem acredita que a vida se encerra aqui, na Terra? Levanta a mão. O primeiro ponto é esse. A vida acaba na Terra ou a vida prossegue depois da nossa passagem? Depois do nosso passamento? A vida prossegue? Esse é o primeiro ponto. O que Jesus nos ensinou é que a vida futura existe. Tanto é que ele falou, meu reino não é deste mundo. Ele deixou claro, meu reino não é daqui. Aqui é o reino de Pilatos. Não é o reino de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Tranquilizai vossos corações. Acreditem em Deus, acreditem também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês e virei buscá-los para mim. Olha só. Ele está dizendo o quê? Que a vida acaba aqui na Terra? Primeiro ponto que a gente precisa entender e acreditar. A vida prossegue depois do passamento? Porque se a gente não acredita nisso, fica difícil. Fica muito difícil. Se a gente acha que a vida é aquilo que a gente vê e pega, é um desafio a gente ter paz. Mas a partir do momento que a gente acredita na vida futura, tem duas correntes aí, tá? Existem aqueles que acreditam em reencarnação, que dizem que a pessoa pode reencarnar em outro ser humano várias vezes e vai evoluindo. E existe a corrente que diz que não, que a gente só tem uma existência. Mas em qualquer uma dessas duas vertentes, a gente vai achar a crença bem sólida na vida futura. Pouco importa se a pessoa acredita em reencarnação ou não. O que importa é que existe a vida futura. E se a vida futura é a principal vida, o que é isso aqui? O que a gente está fazendo aqui na Terra? Essa aqui é a principal vida? Teve uma criança que fez uma comparação muito interessante. Ela dizia o seguinte, que aqui é como se fosse um videogame. Nós somos os bonecos. E nosso verdadeiro eu está em outro lugar, mexendo os bonecos. A nossa verdadeira essência não está aqui. Está em outro plano, mexendo os bonecos. E a gente está interagindo como se fossem os bonecos do videogame.
quando acontece algo que não depende da nossa vontade, fica claro, né? Que aquilo só pode ter sido vontade de Deus, né? No caso do raio que cai, isso ninguém tem dúvida. Mas quando vem uma pessoa e te prejudica, será que a vontade de Deus também não se manifesta por meio da ação dos seres humanos? Será que a vontade de Deus é só o raio que cai? Então, será que a pessoa vem e me prejudica de uma hora para outra e isso não é autorizado por Deus? Foi ensinado que não cai uma folha de árvore sem autorização de Deus, né? E se eu me matriculo numa escola e o professor exige de mim que eu aprenda, e ele é enérgico comigo, isso foi autorizado pelo diretor da escola. As coisas começam a fazer mais sentido a partir do momento que a gente acredita na vida futura. Outra coisa que ajuda a gente a entender é o nosso papel aqui. Se a gente começar a interpretar a nossa vida como uma escola que tem muito a nos ensinar para a vida futura, a gente começa a entender um pouco mais esse trecho da oração que está em Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, Deus. Tudo tem um propósito. Tudo que acontece conosco tem um propósito. Mas qual seria esse propósito, gente? Qual seria esse propósito? Não seria que a gente aprendesse? O propósito divino não seria nos ensinar algo? Nos fortalecer? Não é? Vocês já ouviram falar que muitas vezes, quando bem recebida, a prova da dor nos aproxima de Deus? Quando bem entendida, a prova da dor nos aproxima de Deus. O que significa a prova bem entendida? Se eu me revolto contra a vontade de Deus, eu vou aprender a lição? Imagina só, uma criança na escola. O professor está ensinando a tabuada. E essa criança se revolta porque ela não quer passar da tabuada do 1. O professor quer ensinar a tabuada do 2, mas ela não quer aprender, ela se revolta, ela quer permanecer na tabuada do 1. Mas o professor exige que ela aprenda a tabuada do 2 e prossiga. Ela vai achar aquilo uma verdadeira aprovação, porque o que ela queria é ir para a rua, fazer qualquer outra coisa, queria ir largar a escola e ir para o videogame. Mas o professor está exigindo que ela aprenda a tabuada do 2. Se a gente fizer uma comparação, gente, e se a gente entender a vida dessa forma, a gente poderá entender que tudo que acontece na nossa vida, seja causado pela natureza, ou seja causado por outro ser humano, está autorizado por Deus e tem um ensinamento, tem uma lição para todos nós. Não somente para mim, que estou passando por aquela prova, mas também para aqueles que estão ao meu redor. Tudo tem um aprendizado. Quando a gente se propõe a andar com Jesus, é mais ou menos uma coisa
fazer uma comparação. Você se alistou. Vocês já ouviram falar na Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha é uma instituição internacional feita para levar socorro ao pessoal que está em zona de guerra. Então você tem uma zona de guerra e o pessoal da Cruz Vermelha, normalmente são voluntários, eles vão lá para servir aqueles que estão tomando tiro, aqueles que estão sofrendo. Reparem, a guerra está acontecendo, mas o pessoal da Cruz Vermelha tem a coragem de se arriscar, de arriscar a própria vida para socorrer a vida daqueles que estão tombando. Vocês querem outro exemplo? Imagina o bombeiro. Ele arrisca a própria vida para tirar a pessoa que está lá dentro do incêndio. O pessoal da saúde arrisca a própria vida para salvar as pessoas que estão sofrendo uma pandemia. Faz sentido esse bombeiro reclamar quando cai uma viga sobre a perna dele e deixa ele com dificuldade de se locomover? Não foi ele que se voluntariou para essa tarefa? Não foi ele que falou, não, eu quero. Imagina só, um enfermeiro da Cruz Vermelha, no meio da guerra, tiro para todo lado, está ajudando uma pessoa, está socorrendo, e ele pode tomar um tiro. Não pode? Faz sentido ele reclamar? Mas você não foi voluntário para servir Jesus? Você está querendo o quê? Você está querendo entrar no hospital de doenças infecciosas para salvar, ajudar as pessoas que estão doentes e você não quer correr o risco de ser contaminado? Quando você decide seguir Jesus, você está sendo voluntário para ajudar quem está do teu lado. Às vezes, não é tiro que você toma. Às vezes, é um grito, é uma incompreensão. É uma fala cruel. Às vezes, até algo físico. Mas vocês não entraram não são voluntários para servir o Cristo? Servir o Cristo implica risco. E precisa ter valentia. Ah, mas eu não quero correr esse risco. Tá bom. Então, você é uma pessoa que admira Jesus. Mas existe muita diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus. Se você quer seguir Jesus, ele entra no prédio em chamas para salvar, para ajudar. Você quer seguir Jesus? Precisa ter coragem. Precisa ter autodomínio para escutar um desaforo e orar pela pessoa que te ofendeu. Precisa ter coragem. Ficar calado no momento de agressão exige mais coragem do que revidar. Porque revidar qualquer um sabe. Qualquer um sabe se vingar. Mas somente quem é muito forte é capaz de orar
pela pessoa que te faz o mal. Fácil? Um desafio, né? É um desafio. Mas não é à toa que nós estamos falando sobre isso. Não é à toa que nós estamos discutindo esse assunto. Por que será? Será que esse assunto é facilmente compreendido por qualquer pessoa da rua? Que cada coisa que acontece conosco tem uma razão, tem um significado, tem um ensinamento. Vamos ver, no caso do motoqueiro, por exemplo, que é atingido pelo raio. O ensinamento seria para quem? Talvez o ensinamento seja para as pessoas que ficaram e que talvez nunca deram valor a ele. Porque a gente aprende por contraste. Se tudo fosse azul, a gente nem saberia da existência do azul. Mas se você botar o amarelo ao lado do azul, você consegue ver a diferença entre o azul e o amarelo. Então, nós ainda aprendemos por contraste. A gente tem e não dá valor. Quando a gente perde, a gente começa a ver o valor daquela pessoa. Às vezes era o fim da missão daquele motociclista. E ele precisou deixar uma lição. Ele? Não, Deus. Para mostrar, olha o valor dessa pessoa que foi embora. E às vezes, aquele motociclista que tinha 2 filhos praticamente perdidos, indo embora desse jeito, faz os filhos refletirem e mudarem de vida. E chegarem à seguinte conclusão: perdi meu pai. Agora eu vou seguir o exemplo dele. Eu vou largar essa vida errada que eu estou tendo. Agora é o momento de seguir meu pai. Tudo tem um propósito maior. Tudo tem propósito maior. Às vezes nós temos a liberdade e não damos valor a ela. Às vezes nós temos a saúde e não damos valor à saúde. Às vezes nós temos a paz e desprezamos a paz. Então vem o remédio. O remédio pode ser doloroso, mas é o remédio. Desde que eu aceite o remédio sem revolta. Porque se eu me revolto contra o remédio que Deus autorizou para mim, se eu me revolto, vai adiantar alguma coisa? Enquanto a criança se revoltar contra o ensino da tabuada, ela vai aprender, ela vai ter que repetir. Porque a tabuada tem que ser aprendida. Vai ter que repetir, repetir, repetir até aprender. Adianta se revoltar? Todas as adversidades têm propósito divino. Tudo que acontece, seja feito pelo ser humano ou não, tudo tem um aprendizado. Mas nesse momento da prova, em que você se vê prejudicado, ou que você vê alguém da sua família ser ferido, ser prejudicado, agarre-se a Deus. Porque nessa hora, é a hora que a gente tem que mais se agarrar a Deus, para não perder a lição. Porque é uma hora de risco. A gente pode correr o risco de perder a lição.
E aí tem que passar pela lição de novo. Seja feita a tua vontade. Quem era Jó? Vocês concordam que Jó sabia disso? Ele sabia que a verdadeira vida não era na terra. Todo mundo conhece a história de Jó? Quem é que conhece a história de Jó? Jó tinha tudo, perdeu tudo. E a atitude dele foi: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Em todos os momentos. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas é difícil você acreditar nessa recomendação que está na prece que Jesus ensinou, se você acredita somente na vida aqui e agora. É difícil. Quando a gente acredita em Deus, acredita na justiça, acredita na bondade, acredita em tudo que acontece na nossa vida. E por mais que a dificuldade venha, a gente entende que aquilo é lição. Uma dificuldade que vem na minha vida não deve ser encarada de forma passiva. Eu sou uma vítima. Essa é a pior coisa. Quando você chega e fala para si próprio que você é uma vítima, você é uma espécie de revolta. Porque a pessoa que tem fé em Deus jamais vai dizer que Deus a vitimou. A pessoa que tem fé em Deus, ela vai entender que existe uma lição. Jamais vai se dizer vítima. Dizer, eu sou uma vítima, é uma espécie de revolta. É uma espécie de blasfêmia. A revolta perante aquilo que acontece conosco chama-se blasfêmia. Porque quem tem fé em Deus entende que existe lição em tudo. E isso é algo que a gente precisa, aos pouquinhos, aprender. Nas nossas orações, quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço, a gente tem que entender que a gente está assinando um contrato para a gente servir, ajudar o próximo. Quando a pessoa vem, me agride, eu tenho a opção de me revoltar, ou eu tenho a opção de orar por ela. Eu tenho a opção de entender que ela só está dando aquilo que ela tem. E que cada um de nós só dá o que tem. Então, aquela pessoa que está dando sombra, ela está dando o que tem no coração dela. Não posso esperar luz de uma pessoa que só tem sombra no coração. E não devo ficar com raiva dessa pessoa. Devo orar por ela. De coração. Porque ela é uma pessoa que precisa de auxílio. Esse é o papel da Cruz Vermelha, que está no meio da guerra, socorrendo aqueles que estão sem perna mais, sem braço, um tiro. Porque a terra, viver aqui na terra é perigoso. A gente precisa ter coragem até para sair de casa. E ser bravo. Servir. Ajudar. Como o bombeiro, que entra no prédio pegando fogo para salvar a criança que está lá dentro.
Porque muitas vezes, gente, aquela pessoa que nos agride é como se fosse uma criança. Ela não tem o nível de entendimento que vocês têm. Não tem. E muitas vezes não receberam amor. Como é que a pessoa que não recebeu amor da mãe, dos pais, como é que essa pessoa que não recebeu amor vai poder dar amor? Vocês percebam a importância de vocês darem todo o amor do mundo a seus filhos. Existem relatos de situações muito difíceis que aconteceram em guerras. Relatos de pessoas que ficaram prisioneiras em campos de martírio. Campos de extremo sofrimento durante guerras. E o que ficou registrado é que as pessoas mais fortes não eram as musculosas. Eram as pessoas de melhor coração, que no meio daquele sofrimento, onde não existia nem comida para todo mundo, eles ainda conseguiam ajudar quem estava em situação pior do que eles. Esses eram os mais fortes, porque aquele que era bravão eram os primeiros a morrer. Eles não aguentavam. E muitos se matavam, porque não aguentavam. E quem eram os fortes que permaneciam? Aqueles que se propunham a servir. Porque eles vinham, eu tenho um papel, eu posso servir, eu posso ajudar. Eu tenho algo a contribuir. Eles viam sentido, mesmo estando dentro de um campo de horrores. Eles viam sentido na vida. Eles entendiam que o sentido da vida é servir. Como dizia aquela frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem é que acredita nessa frase? Seja feita a tua vontade. Olha, eu vou tentar levantar o braço. Eu vou tentar. Mas é difícil. A gente só vai saber na hora da dificuldade. É na hora da dificuldade que você sabe se você acredita ou não. É nessa hora. Porque até aí, você está na teoria. Até aí você está na teoria. Mas no momento em que a coisa acontece com você, é a hora em que você está tendo a oportunidade de se conhecer. Você tem a oportunidade de se conhecer. Que a gente às vezes nem se conhece. Você acha que você é uma coisa. Só que na prática você é outra. Esse momento da prova é o momento em que você pode se avaliar. Será que eu sou realmente cristão? Ou será que eu ainda sou luciferino? Tá vendo como é que vocês entendem? Não é à toa que a gente está falando desse assunto. Então, meninas, quem tem coragem de falar com força? Senhor, seja feita a vossa vontade. Vamos lá, tem que ter coragem para entrar num prédio em chamas, não é? Porque, olha só, sempre a gente pode dar um bom exemplo para quem está do lado. Sempre. Ah, eu não posso fazer nada. Pode fazer muito. O seu bom exemplo arrasta. O seu bom exemplo marca. E a melhor herança que a gente pode deixar não é moeda, é o exemplo.
é a conduta. Porque alguém vai se lembrar na frente: a minha mãe era forte. A minha mãe era ponta firme. Ela mantinha serenidade, levantava a cabeça e encarava o leão. Mesmo no pior momento. Agora, encarar o leão é, muitas vezes, encarar a agressividade de alguém com bondade, com oração, com piedade, entendendo que aquela pessoa é necessitada. Mateus capítulo 7, versículo 12. Em tudo, faça com teu próximo o que você gostaria que teu próximo fizesse a você. Porque esta é a lei e os profetas. Então, toda hora que alguém estiver fora de controle, perto de nós ou agindo de nós de maneira descontrolada, vamos respirar fundo, elevar o pensamento a Deus. Muitas vezes a melhor coisa é manter a boca fechada. E a gente mantendo a boca fechada, mas a mente em atividade, com oração firme. Jesus, abraça ele. Senhor Jesus, abraça ele. Olha só fala assim: Jesus abraça ele. Você já está dando a sua contribuição. Jesus abraça ele, Jesus abraça ela. Porque na hora do sufoco, nessa hora que a gente é testado, a gente tem vontade de partir para agressão. Nesse momento, fechando a boca e falando Jesus abraça ele, para dentro de si próprio, a gente pensa assim: Jesus abraça ele, Jesus abraça ela. Faz só isso. Você já está se defendendo e você está mantendo seu autodomínio. Vai ter um momento que as orações que você faz em favor dele vão ter resultado. Mas no momento que você fala, Jesus abraça ele, o benefício para você é imediato. Você se protege simplesmente pelo fato de você fazer uma oração. Desafiador, mas dá. Olha o Jó. Se ele conseguiu, ele era uma pessoa comum com atitude espetacular. Existem bons exemplos em tudo que é lugar. Então, meninas, dever de casa para o Natal. Nosso lar tem que ser um lar de paz. Alguém na casa tem que ter juízo. Alguém tem que buscar a paz. Reflitam sobre esse assunto. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Muito obrigada!